Pensem comigo na seguinte cena. Uma tenda mal iluminada, um mapa estendido no chão e, ao centro, um general com os seus capitães. A tensão dá para sentir no ar. O que a gente vai ver agora não é apenas uma batalha, mas uma verdadeira aula de como a mente de um estratega funciona sob uma pressão absurda. Vamos mergulhar nessa mente e desvendar os seus segredos. De repente, a aba da tenda abre-se. Entra a correr um mensageiro, completamente exausto, ofegante. Ele entrega um rolo de pergaminho ao general. O silêncio na sala é total enquanto o general o lê. O conteúdo é curto, mas o peso é imenso. O futuro inteiro da nação está ali, naquela única folha. E pronto, uma única palavra que muda absolutamente tudo. A diplomacia falhou, a incerteza acabou, a ameaça agora é real e a máquina de guerra começa a girar, neste exato momento. Perante o caos, a primeira reação de muita gente seria o pânico, certo? Mas para um verdadeiro líder, a primeira ação é ter clareza. O general convoca imediatamente o seu conselho de guerra. O objetivo não é reagir por impulso, mas sim construir uma estrutura sólida para tomar decisões. E é aqui que a verdadeira lição começa. O general estabelece o seu princípio fundamental. Antes de se pensar em qualquer plano, é preciso avaliar metodicamente os elementos básicos do conflito. A vitória não nasce da sorte, mas de uma análise fria, rigorosa e honesta da realidade. E isto aqui ilustra perfeitamente a abordagem dele. Não é uma lista qualquer, é um manual sistemático. Moral, céu, terra, comando e disciplina. Ao avaliar cada um destes fatores, o general tira a emoção da jogada e começa a construir o seu plano sobre uma base de pedra. E agora a teoria vira prática. O general não adivinha, ele ouve os seus especialistas. Cada capitão dá a sua perspectiva, avaliando o ânimo das tropas, os custos da campanha, os desafios da logística e as particularidades do terreno. Cada pedaço de informação é como um tijolo na construção da estratégia. E então chegamos ao quarto fator, algo que muitas vezes é esquecido: o próprio comando. Liderança não é só dar ordens, percebe? É uma mistura de sabedoria para planear, sinceridade para inspirar confiança, benevolência para cuidar das tropas, coragem para encarar o perigo e rigor para garantir que tudo seja executado. A liderança em si é um recurso que precisa de ser avaliado. O quinto e último fator é a disciplina, e isto vai muito além de soldados a marchar em linha. Significa um alinhamento total. Da logística à infantaria, todos devem trabalhar em uníssono, com um propósito em comum. É a força que transforma um grupo de pessoas num exército coeso e letal. Bom, a avaliação interna está completa. O general conhece as suas próprias forças e fraquezas. Mas um grande estratega também olha para fora, para analisar o adversário com a mesmíssima honestidade brutal. O general faz uma pergunta direta e bem desconfortável ao seu conselho. Aqui não há espaço para elogios fáceis. Ele exige uma avaliação franca, porque a vida dos seus soldados depende da verdade. Qual dos dois líderes tem a vantagem? A resposta dos capitães é clara como água. O general deles é um veterano, um profissional que viveu a guerra. Já o general inimigo é um iniciante, talvez arrogante, que vê a guerra como um jogo. E isso, meus amigos, é uma vantagem estratégica crucial. A seguir, o terreno. Uma vantagem que parece óbvia, mas que é fundamental. Lutar em casa significa conhecer cada colina, cada riacho, cada floresta. Para o invasor, cada passo é um passo no escuro. Esse conhecimento pode, e vai, ser transformado numa arma. E, por fim, a natureza dos próprios exércitos. O exército do inimigo é uma horda que confia na pura força bruta. Já o exército do nosso general é uma força organizada e disciplinada. E isto prepara o cenário para o conflito central. Disciplina contra poder bruto. Qual deles vai prevalecer? Com a análise completa, passamos para o terceiro pilar da estratégia, a astúcia. A guerra não se trava só no campo de batalha, mas também na mente do inimigo. Esta é a arte do engano. E olhem, este não é um plano simples. É uma campanha de desinformação com muitas frentes. Prisioneiros que viram portadores de mentiras, locais recrutados como olhos e ouvidos, oficiais inimigos virados contra o próprio comando. A última tática é a mais subtil. Tratar bem os espiões capturados, não por bondade, mas para os transformar em armas contra os teus antigos mestres. Mas para que tudo isto, todas estas ações complexas de espionagem, tenham um único e claro objetivo:
criar uma falsa sensação de segurança no inimigo, fazer com que ele subestime a ameaça, avance com excesso de confiança e assim caia direitinho na armadilha que está a ser preparada. E agora, o clímax, toda a avaliação, toda a análise, toda a espionagem, tudo culmina neste momento. A formulação de um plano de batalha preciso, pronto para ser executado. É aqui que todos os fios se unem para tecer o manto da vitória. Mas antes do plano, um facto arrepiante. O exército inimigo é 2 vezes maior que o nosso. A desvantagem numérica é brutal. Todo aquele planeamento cuidadoso parece em risco. Como é que se pode vencer um inimigo com o dobro do tamanho? E aqui está a genialidade do general. Ele não vê um problema esmagador, ele vê uma oportunidade. A sua solução é de uma simplicidade elegante. Se não dá para lutar contra o exército todo de uma vez, então quebre-me-lo em partes. Transformar uma grande ameaça em 2 ameaças menores e mais fáceis de lidar. E o plano desenrola-se como uma peça de teatro mortal. Primeiro, desgastar o inimigo na marcha. Depois, a finta usando a arrogância deles contra eles mesmos. A artilharia entra e divide-os. E então, o golpe decisivo. Um ataque focado não onde eles são fortes, mas onde se tornaram fracos. É um plano que controla o ritmo e o espaço da batalha do início ao fim. E terminamos com a filosofia final do general. Todo este planeamento, toda esta violência, não são um fim em si. São um meio para alcançar a paz. A lição mais profunda, talvez, não seja sobre como fazer a guerra, mas sobre o porquê de a fazermos. O que nos leva a pensar, será que a estratégia mais brilhante é aquela que consegue evitar a batalha por completo?